Olá, amigos. Eu queria bater um papo hoje sobre um assunto bem recorrente. A gente já conversou sobre ele, a gente já fez vídeos sobre função do primeiro grau, função do segundo grau. Mas, gente, a interpretação de uma função é algo tão importante e com implicações em qualquer área das ciências que usem gráficos, tá? Que usem funções. E aí eu queria bater um papinho com vocês hoje, naquela tranquilidade, naquele jeitão que a gente está acostumado a fazer, mas tenha paciência para ver onde a gente vai chegar. Lembre-se, esse vídeo você pode rever quantas vezes for necessário, mas vamos bater um papinho aqui. Olha só, eu chego para você e dou essa equação 2x menos 6 igual a zero. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Ah, como é que eu vou resolver essa equação do primeiro grau? Você sabe, isola o x igual a 6 sobre 2, x igual a 3. Por que é que o Vasco fez tão detalhada essa equação? Gente, passa a ser uma coisa tão mecânica quando vocês estão estudando que vocês perdem a sensibilidade de algumas coisinhas que vocês fazem. Aí eu ia te perguntar, se não fosse essa equação, e se eu tivesse a função y igual a 2x menos 6, o que sabemos sobre ela? Olha só, eu agora tenho uma relação de dependência entre uma letra e outra. Quando a gente estudou função do primeiro grau, o que é que a gente chamava desse primeiro terminho? Os livros chamam de coeficiente angular. O Vasco tem aquela mania de tentar usar um termo que fique mais claro para vocês. Isso aqui é a taxa de variação que essa função está te fornecendo. É algo que vai aumentar de 2 em 2 unidades, ok? Então, se ela vai aumentar, já é uma coisa crescente. E o que é esse valor menos 6? Ora, quando o x fosse zero, o y era menos 6. Então, para um x igual a zero, esse gráfico associaria a um y igual a menos 6. Em outras palavras, olha só, você tem um plano cartesiano, está aqui o nosso eixo x, aqui o nosso eixo y. Quando x é zero, o valor desse y é menos 6. Essa função vai crescendo de 2 em 2 unidades. E aí eu queria só te chamar a atenção. Isso não cresce de 2 em 2 unidades? Ou seja, quando o x anda uma unidade, o y cresce 2, é isso que ele está dizendo. Ou seja, após eu andar 3 unidades no x, o y vai crescer 3 vezes 2 unidades, vai crescer 6. Uma coisa que era menos 6 passa a ser 0. Ai, Vasco, que coisa complicada. Eu estou lhe mostrando o que é que significa a raiz. Olha, quando x é 3, observe, 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Olha, o y é 0. Então, o significado desse local onde eu toco o eixo x é a raiz da minha função. É aquela solução da equaçãozinha que você tinha lá do primeiro grau. Esse termo aqui, onde toca o eixo y, nosso valor inicial. E o fato dessa função ser crescente, porque tem uma taxa de variação positiva. Amigo, se eu tivesse em física, se aqui tivesse espaço contra tempo, as posições estavam aumentando, a gente estaria num movimento progressivo. Se eu tivesse velocidade contra tempo, já muda tudo, né? Mas olha, bem aqui nesse tempo a velocidade seria 0. Lembra que um corpo, quando tem uma velocidade negativa, velocidade é uma grandeza vetorial, não tem nem sinal, mas qual é a simbologia disso? Dizer que esse corpo estava retrógrado. Se aproxima da velocidade 0, ele estaria freando. Se afastando da velocidade 0, ele estaria acelerando. Amigos, dá para fazer uma infinidade de aplicações. Vamos lá para esse próximo exemplo. Eu te dou a equação menos 3x menos 12 igual a 0. Outra equaçãozinha do primeiro grau. Como é que eu resolveria essa equação? Isola o x. Olha como a gente é mecânico, ó. A gente já faz direto, a gente perdeu às vezes toda a sensibilidade daqueles passos que a gente fazia no ensino fundamental.
o x seria menos 12 dividido por 3, o nosso x seria menos 4. Essa seria a solução dessa equação. E na função y igual a menos 3x menos 12, o que sabemos sobre ela? Olha só, sobre ela. Precisamos ter um pouquinho mais, como eu disse, de sensibilidade. A gente não pode perder as nossas origens, tá legal? Olha só, essa é uma função do primeiro grau. Vamos um pouquinho mais rápido. Essa função começa do nosso y menos 12. Ela é uma função decrescente, tá joia? Ela é uma função decrescente. Ou seja, ela vai tocar o eixo x bem aqui no menos 4. Olha só, onde toca o eixo y é uma função decrescente, porque esse valor é negativo e a nossa raiz, o menos 4. Então, não interessa se ela é crescente ou se ela é decrescente. Qual a simbologia de cada termo desse na função do primeiro grau? Taxa de variação ou coeficiente angular diz se a função é crescente ou se a função é decrescente. Esse aqui é o nosso valor inicial, ó. Quando o x é 0, a função está aqui no menos 6, ela passa direto, não tem problema. O nosso y quando o x é 0, beleza? E a raiz, que é o que você chamava de a solução da equação, ou zero da função. Amigos, se eu convidasse vocês para sair de uma função do primeiro grau e eu chamasse para a gente conversar um pouquinho sobre uma função do segundo grau, aí nessa a gente vai ter que já parar o vídeo para continuar no outro, para não ficar muito longo. Mas vamos lá, começando. Eu te dou a equação x2 menos 6x mais 8 igual a 0. Eu queria resolver tanto por soma e produto. Eu não vou insistir com nada com vocês. Vocês vão usar aquilo que vocês se sentem mais à vontade. Eu vou ser o mais básico possível. Se eu usar a nossa fórmula de Bhaskara, o que é que eu tenho? B2 menos 4. O nosso A é 1, C é 8, 36 menos 32, 4. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. 6, 2, 8 por 2, 4. 6 menos 2, 4 por 2, 2. Está aí as nossas soluções da equação. E aí eu queria saber de vocês, e sobre a função y igual a x2 menos 6x mais 8. O que é que eu sei sobre ela? Bom, eu sei sobre essa função, pegando um gancho na nossa aula lá de função do segundo grau, que você pode revisar quantas vezes você quiser. Afinal de contas, esse canal foi criado com essa intenção. Aqui a gente não conversa sobre milagres, aqui a gente não conversa sobre macetes, aqui a gente conversa sobre a matemática real, sobre como é que aquela coisa, o que é que cada termo daquele significa para você. Olha só, o que é que a gente sabe sobre essa função? A gente sabe que essa função tem a concavidade para cima, porque o coeficiente do x2 é positivo. Pela equação aqui, a gente já tinha calculado as raízes 2 e 4, não vou calcular de novo, eu já sei aqui. E mais uma informação que a gente sabe. A gente ainda sabe que essa função toca o eixo y no y igual a 8. Esse terminho independente, pessoal, é aquele valor que o y assume quando a função, quando esse x é 0. Ó. Quando o x for 0, o y é 8. Tranquilo? Então, aonde eu vi a concavidade? Pelo coeficiente do x2. As raízes, as soluções da equação. Quem torna a função igual a 0, por isso que a gente chama de zero da função. E qual o significado desse 8? O termo independente, aquele valor que quando o x se anula,
o y é igual a zero. Vamos colocar mais um exemplo para ilustrar a nossa brincadeira. Aí a gente dá uma pausa e continua já já em outro vídeo. A gente vai gravar quantos vídeos você necessitar. Olha só, se eu te desse a equação menos x2 mais 9 igual a zero. Vocês estão vendo que essa equação está incompleta? Quando a equação é incompleta, não precisa você pegar a fórmula de Bhaskara toda. Você pode simplesmente isolar o x e resolver direto. Ó. Tudo bem? x2 igual a 9, x igual a mais raiz de 9, ou x igual a menos raiz de 9. Uma das nossas raízes vai ser 3, a outra raiz vai ser menos 3. E se eu perguntasse sobre a função y igual a menos x2 mais 9? Amigos, equação não possui gráfico. Quem possui gráfico, função, ok? Aquela equaçãozinha ela tem uma solução. O que é que a gente tem aqui? Essa nossa função, a primeira informação que eu sei é que a concavidade dela é para baixo. A segunda é que ela possui duas raízes, menos 3 e 3, e essas raízes são distintas. A outra informação que a gente sabe é que o eixo y é cortado no y igual a 9. Afinal de contas, é o nosso termo independente. Combinado? Então, concavidade para baixo, duas raízes distintas, a gente já tinha visto aqui na nossa equação quando a gente resolveu, e o terminho independente, onde o gráfico toca o eixo y. Nós vamos dar uma pausa nesse vídeo e a gente continua na sequência. Vamos entender o que é que cada terminho desse quer dizer. Beleza? Isso vai facilitar horrores uma coisinha que eu vou já te mostrar. Um grande abraço!